Fala pessoal, tudo bem? Estamos novamente em Milão para acompanhar todo o Salone del Mobile 2024 e o Fuori Salone. É uma semana muito especial de arquitetura para a gente, porque a gente vai ver muita questão de novidades e tendências para que a gente possa cada vez mais trazer criatividade para os trabalhos da Mairesse. Fazer um agradecimento especial também para todos os parceiros da Mairesse que estão nos acompanhando nessa semana incrível e nos sigam nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube e também no TikTok. Fala pessoal, tudo bem? Iniciando o nosso passeio aqui pela Feira de Milão, pelo Salone, e algumas coisas já ficam bem evidentes. A gente está talvez na primeira visita aqui na Long, que é uma empresa que a gente está vendo aqui, e já fica claro o uso de tecidos com um toque natural, como peles, como couro, presença das curvas novamente, das retas curvas. E assim como a gente está aqui no pavilhão do luxo, que vai aparecer em muito do que a gente vai mostrar, sem dúvida nenhuma, é o uso da pedra natural, dos elementos naturais. Então aqui a gente tem diversas pedras naturais com texturas bem exclusivas, o que realmente alinhado ao design aqui fica realmente incrível. Olha só que legal. Uma outra característica que a gente sempre vê aqui no Salone são os mobiliários de área externa. Aqui, por exemplo, a gente está vendo um mobiliário de área externa, que tem muito a característica de mobiliários internos, porque a gente tem acabamentos super nobres, design incrível e a gente olha inclusive nos detalhes de sofás, ó, muito mais cara realmente, de um mobiliário mais confortável, com uma pegada mais de acabamento mais legal, para que realmente fique um lugar ainda mais nobre. Um detalhe bem interessante que a gente vê já de saída aqui são a questão em relação aos tecidos, né? A gente tem o bouclé, que já estava em alta e continua em alta, e muitos tecidos que parecem até uma certa tapeçaria, assim, porque ela já tem uma pegada um pouco mais grossa, mas mesmo assim com um toque super macio, super confortável. Uma característica também que dá para ver já nas empresas de alto padrão é o uso de bastante curva, da mistura do metal com o tecido. Isso também apareceu bastante nos projetos até agora. E a gente, claro, está falando muito de qualidade aqui, né? A qualidade no toque de alguns couros que a gente está vendo aqui na feira é realmente incrível. E esse aqui é um caso bem interessante, porque realmente, além de sofá ser super confortável, ainda o couro é maravilhoso. Cada dia mais a personalização dos ambientes é uma questão importante. Aqui a gente tem uma mesa que é toda em tampo de madeira laqueado, e esse desenho que está sendo feito aqui, que parece uma obra de arte, na verdade foi feito à mão por um artista, e cada uma das mesas é única, porque este desenho não vai ser repetido, apesar de a ideia se repetir em outras peças inclusive, mas ele nunca vai ser idêntico, já que é realmente feito à mão, uma a uma. Aqui um detalhe bem interessante de design, aqui a gente tem aquilo que eu comentei, de ter o metal aqui num tom meio de bronze, assim, um ouro velho, com a textura de um linho, tá super bonita essa cama. E aqui uma questão que está aparecendo muito também, que é a mistura dos materiais. A gente tem a pedra natural, com a textura dela única, por ser natural, com um detalhe que parece aqui também uma espécie de camurça, um nobuki, ou algo do tipo, com todo esse relevo já marcado. Isso aparece em várias peças. E aqui a gente nota, quando a gente está trabalhando com móveis de luxo, o detalhe do acabamento interno, então com laqueado, tanto em cima quanto na lateral, e toda a parte interna também em veludo. Super bonito e o acabamento impecável. Tem uma questão importante de algumas marcas de luxo, assim como a gente está vendo aqui, que eles vão evoluindo o design, mas não necessariamente eles tiram as peças. Então essa cadeira que a gente está vendo ali tem cerca de 15 anos que está no mostruário deles, assim como a cabeceira da cama cerca de 6 anos, aqui, se não me engano, 4 anos, até a mesa de cabeceira, que é dessa coleção. Então eles conseguem conversar entre as peças para que realmente as peças tenham uma durabilidade e tenham uma vivência maior ao longo do tempo.
Aqui a gente vê alguns detalhes bem interessantes, já não é o primeiro lugar que aparece essas divisórias móveis, realmente com uma textura diferente para cada lado, o que realmente criam dois ambientes, porque a gente tem aqui, por exemplo, ó, esse detalhe bem interessante, que parece um perolizado aqui, muito bonito. Obviamente que obras de artes aqui, eles tiraram partido, né, de vários detalhes que parecem obras de arte realmente para compor os espaços. E um outro item bem interessante é os detalhes em forro, né, já puxando para um tom escuro, puxando os detalhes para outras questões importantes, como essa obra de arte, como o detalhe do forro branco, uma outra pintura, né, no caso aqui também um painel em pedra ou vidro printado. Então tudo isso junto com o forro preto que tira um pouco do peso do ambiente e joga nas peças importantes. Uma outra questão que realmente já salta aos olhos logo nos primeiros momentos aqui de feira é a questão do couro, que está super em alta, com diversas texturas diferentes. A gente tem numa pegada mais tradicional, sempre numa qualidade maravilhosa. Aqui já num detalhe de uma trama, um trançado, e ele aparece muito em detalhes de mobiliário. Aqui a gente tem a madeira com o detalhe em couro aparecendo no mobiliário, então isso realmente é super bacana. E uma outra característica também é a mistura dos materiais, às vezes dentro do mesmo material, como a gente tem aqui, duas peças de couro em tons de verde, mas com texturas diferentes, o que realmente cria uma outra pegada para o móvel de maneira geral. Muitos detalhes interessantes da marcenaria, tanto o acabamento aqui, né, das curvas e dos detalhes da junção do couro com a madeira, mas olha que interessante aqui, onde a frente da nossa gaveta aqui faz parte da volumetria do móvel. Então quando a gente está aberto aqui, ó, a gente tem realmente a divisão de todos os acessórios em couro, mas também quando fechado, fica com um acabamento bacanésimo. Muito legal. Uma questão que apareceu já no ano passado e está de novo em vários lugares aqui é a questão do trabalho do vidro. Olha que interessante essa mesa de centro aqui com um design super autoral, mas trabalhada diretamente no vidro com esse detalhe meio martelado assim. E aí isso vai se transportando para o mobiliário, onde a gente tem aqui nessa mesa que está com um design incrível, o pé da mesa todo em vidro, e esse detalhe sobe e aparece aqui no tampo principal da mesa, com um detalhe de acabamento em madeira realmente sensacional. Que a gente vê bastante também é muito closet aberto. Olhem que coisa linda esse aqui com um detalhe arredondado, que é um acabamento que a gente vê já há 3 anos aparecendo, mas a sensação que a gente tem chegando aqui é que parece que cada vez mais a marcenaria está ficando cada vez mais arredondada, em um aspecto cada vez mais trabalhado. Isso é incrível. E o vidro, que aparece bastante novamente com força. A gente percebe que ano passado o vidro estava presente em algumas mesinhas de aproximação, mesinha de centro, e nesse ano o vidro está aparecendo quase que na estrutura do mobiliário. Isso é muito legal. Mostrar para vocês aqui como o luxo realmente chegou na parte de outdoor. Aqui a gente tem móveis com acabamento impecável, tanto na parte da madeira, quanto nessa linha com um pouco mais de requinte, digamos assim. Aparece também esse detalhe com a ideia de uma pedra translúcida, tudo para a área externa também, super bonito. E aí alguns detalhes bem legais de acabamento aqui. Estampas nos móveis. O acabamento da madeira, como eu tinha comentado, crochê, são todos realmente detalhes que vão somados trazer o alto luxo para as áreas externas. Olha esse balanço que bacana. Também com um detalhe todo de luz, de LED, com um acabamento impecável, para trazer realmente um outro nível aí para as áreas externas. Falando um pouquinho aqui, ó, da ideia de trazer a pedra translúcida para a área externa. Então a gente tem um sofá realmente com um acabamento super diferenciado, num material super resistente e também trazendo todo o design e a qualidade para um ambiente externo. E aí, claro, que compondo com
lareira, com balanços, com todos os mobiliários deste stand, que realmente estão incríveis. Olha que bacana aquele redário. Também com detalhes em LED, um acabamento super bonito, com a ideia realmente de trazer um outro ambiente para uma espécie de rede. A Arte Broto sempre traz muitos detalhes bem específicos para a utilização da madeira. Aqui a gente tem uma grande prancha, na verdade 2 pranchas de madeira, e eles são muito cuidadosos, inclusive no detalhe onde eles estão fazendo a união dessas pranchas, né? Alguns detalhes naturais da madeira ficam aparentes, outros eles fazem aqui o acabamento com resina para que fique realmente liso e possa ser utilizado. Aqui eles também trouxeram a ideia da iluminação por baixo da mesa, que é super bacana, dá um destaque para o pé. E olha que interessante a cadeira também, com esse acabamento todo em uma espécie de cinza acetinado, muito bonito também. Aqui na Arte Broto, eles também têm uns mosaicos que vão criando formas e eles estão aplicados tanto em paredes aqui como nessa porta, nesse painel que está muito legal atrás, numa tonalidade diferente, mas são diversos formatos, inclusive fazem mosaicos de chão, né? A gente tem algumas aplicações com metal também, mas o grande lance disso é realmente trazer movimento, olha só. Isso são todas peças que tu compra e vai encaixando e vai transformando um ambiente num mosaico, num grande mosaico. Assim como a gente sempre utiliza muito a pedra natural nos mobiliários mais voltados para cozinha, áreas gourmet, banheiros, está sendo muito bacana ver agora a pedra aparecendo também em mobiliários como de quarto, né? A gente tem aqui a pedra numa bancada, fazendo o contraponto ao couro, que é uma característica da feira desse ano, né? Então, bem legal, a pedra realmente aparecendo em diversos momentos, como o fechamento da gaveta do criado, realmente bem legal. Olha só, cada vez mais a pedra está tomando destaque no mobiliário de maneira geral e sendo utilizada de diversas formas, inclusive trazendo até muita arte para o uso dela. Aqui a gente tem, por exemplo, um formato super orgânico para uma cadeira de sentar, mas usando a mesma pedra com diversas texturas, até utilizações bem fora do convencional, como uma mesa de ping-pong, um pouco diferente da tradicional, mas muito divertida. Base de lareira sendo como uma obra de arte realmente, cadeiras, olha só que interessante aqui, ó. Utilização da pedra com a textura natural da pedra, mas com um acabamento também super trabalhado, muito diferente também, formando outros tipos de mobiliário. E aqui, talvez a peça mais icônica do espaço, uma grande cama em pedra natural, todo com acabamento arredondado também, realmente uma obra de arte. Falando em obra de arte, aqui a gente tem uma banheira esculpida num bloco de pedra, mas indo um pouco além do que a gente realmente vê normalmente. A gente tem usado banheiras em pedra esculpida, que são lindíssimas, porque fica com a característica da pedra, mas obviamente que esse aqui foi feito por um artista, onde ele foi esculpindo alguns animais, temos jacarés, tem macacos, tem um pé perdido ali que a gente não sabe muito bem o que é. Esse hipopótamo aqui está sensacional. Tudo isso fazendo parte de uma peça única, realmente esculpida numa única peça, formando realmente uma obra de arte. Olhem que espetacular. Essa poltrona, ela tem um formato todo diferente, bem escultórica. Dentro são pedras e por fora uma espécie de acrílico, uma resina incrível. Coisas que a gente nunca imagina. Uma obra de arte, verdadeira obra de arte para ter em casa. No stand da Giorgio, que é uma marca de luxo, e aqui aparecem novamente vários detalhes que está se repetindo, assim como todo ano na feira aparece. Aqui a gente tem a mistura, em vez de trabalhar com planos inteiros,
a divisão do mesmo material com diversas texturas, criando movimento para as texturas é bem legal, realmente muito bacana. Aqui um detalhe de braço bem diferente, misturando metal com o couro, com um acabamento também diferente que aparece em todas as almofadas. Novamente o toque do couro muito, muito bom. E a mistura do metal com o tecido que já apareceu também em diversos outros estandes. A gente tem aí no braço o detalhe do couro liso, couro com textura, o metal realmente aparecendo. Nessa cadeira também, novamente, a mistura dos materiais com o mesmo couro, porém com acabamentos diferentes para que realmente dê movimento. E, obviamente, o acabamento em metal nessa poltrona giratória que ficou muito elegante. Novamente o luxo chegando para as áreas externas. Outra característica que a gente está vendo bastante aqui na feira são as tramas, seja em corda aqui, né, trabalhadas realmente em vários detalhes, como nas bases, no sofá, mas de maneira geral um acabamento bem clean, super elegante, aparecendo os logos, tanto nas almofadas quanto em puffs, nas bases das poltronas, trazendo realmente um requinte para o espaço. Para aqueles que gostam de jogos, é sempre a gente fica imaginando o que a gente vai ver de diferente aqui na Feira de Milão relacionado a alguns jogos. No meu tempo, Fla-Flu, né, pimbolim, enfim, olha que bacana o acabamento aqui, todo em laca, com um acabamento super elegante, super bem trabalhado, um design super diferente desde o pé, até numa ideia meio retrô assim, né? E isso aparece bem claro aqui neste, assim como em outros que a gente vai ver aqui, ó. Aqui numa linha um pouco mais moderna, mas também com um acabamento impecável, ó. Parece uma fibra de carbono na lateral, um toque mais acetinado, com detalhe em preto, realmente muito lindo. Quem disse que jogar ping-pong não pode ser com estilo? Olha aqui que bacana essa mesinha de ping-pong, além do design, super bacana, com um pé, muito estilo, ainda assim numa laca azul aqui, que obviamente melhoraria meu jogo, né? Tenho certeza. Aqui a gente tem um tampo de ilha muito diferente, com um detalhe bem característico aqui. Mistura dos materiais, a pedra aqui que está em Decton, detalhe de marcenaria com laca, mas o mais interessante aqui é que a gente tem como usar isso em diversas maneiras. Aqui deixar a pia aparente para a gente realmente poder utilizar, lavar uma louça aqui, e quando não estiver utilizando isso, a gente poder realmente fechar e utilizar isso mais para receber os amigos e ficar com um design mais clean. Novamente aparece o material super natural, claro que corrigido, né, por ser um material utilizado como mesa, aqui com resina, mas o mais interessante aqui é na união das peças, trabalhando com um design específico para essa marca. Então aqui a gente tem o detalhezinho do jacaré fazendo a união e ele aparece em diversos pontos onde as tábuas estão se unindo, formando uma peça única. Estamos aqui em mais uma empresa que faz releituras de jogos. Essa é a Empatia de Milão. E olha que linda essa mesa de ping-pong também, com todo o detalhe de pé, também com tampo em vidro aqui. Realmente muito bonito. E aí se vai para outros níveis, né? Aqui detalhes todos em vidro também, um design bem mais moderno agora. Acabamento também, um tecido super bonito. Inox, escovado. Essa peça eu achei maravilhosa, realmente todos os detalhes, mistura da madeira, acabamento perfeito dos pegadores, olha só. Design impecável dos jogadores e todos os detalhes, até o marcador de pontos aqui, ó, realmente feito um detalhe diferente, acabamento em couro. As bolinhas tem essa com uma textura mais parecendo uma bolinha de golfe, mas que também tem um toque um pouco diferente, mas eu realmente achei bacana esta. Parece uma cortina, uma cortiça.
Realmente, o céu é o limite. E esse jogo aqui, que eu particularmente não sei as regras, mas o mais legal é realmente o deslizar da peça sobre o vidro. Olhem que bacana, a gente está chegando aqui em um stand que é uma área toda de tecidos, aqui no pavilhão que a gente está agora. E reparem nesse painel, eu acho que dá para filmar um pouquinho mais de longe para a gente poder entender. Eles fizeram um painel imenso, extremamente alto, que deve ter talvez uns 6 metros de altura mais ou menos, todo impresso. Olha que coisa linda. E o tecido é um tecido bem fininho, levemente transparente. Muito legal. Estamos aqui no stand da Mesaluna, um stand de papéis de paredes pintados e feitos à mão. Todos os detalhes aqui são realmente pintados à mão. E isso torna cada peça única. Olha que bacana. Lindíssimo o trabalho. E ainda tem alguns que tem alguns outros tipos de aplicações. Detalhes como as flores, a pintura toda. Olha só que bacana aqui, ó. Aqui também a gente tem um papel de parede, também todo pintado à mão. E o detalhe das flores também sobrepostos. Olha que bonito esse, bem tropical. Metal. E realmente cada peça é uma obra de arte, porque dá para ver a textura exatamente da pintura. Trabalho incrível. Que legal essa tela de LED, onde são pequenos pontinhos aplicados sobre uma estrutura vazada. Isso fica muito legal numa divisão de espaço, porque aqui a gente está num ambiente de feira, onde a gente está vendo a mensagem que eles querem passar através do telão, mas ao mesmo tempo não divide, a gente consegue enxergar o que está acontecendo lá dentro do espaço, que é bem interessante. Estamos aqui na Tekel, que é novamente um dos estandes que eu acho mais legais aqui na feira. É o terceiro ano seguido que a gente vem aqui e eles têm, assim como a gente já mostrou em outros vídeos, ou vai mostrar tudo junto no final, mas a gente tem esse detalhe de mesas de jogos, todas com detalhes em vidro, sempre com design e um acabamento muito espetacular. Olhem só esse jogo de xadrez. Olha o detalhe das peças, realmente lindíssimo. E essa mesa de sinuca é um dos destaques para mim, porque o design dela é incrível. Ela parece uma mesa realmente sobreposta em cima de um detalhe de vidro. E todo o acabamento, até dos parafusos, o acabamento da borda, olha só. Tecido, realmente tudo muito bem feito. E a própria caçapa aqui, ela tem um detalhezinho para que realmente fique com acabamento perfeito. Como sempre, um dos destaques também é a bicicleta, né? Ficaria bonito para fazer um exercício em casa, mas também como obra de arte, né? Muito legal. Show. Wonderful. Estamos aqui na Sarai Milano, que é uma empresa de tapetes. E esses tapetes eles são tão incríveis, tanto no formato quanto na estampa, nas cores, que eles podem inclusive ser usados como obra de arte. O próprio stand mostra eles como obra de arte, eles realmente são. Olha só que bacana. A gente tem aqui por fora, ó, várias tapeçarias expostas, mas é aqui no acesso que realmente a coisa toma outra proporção, já que a gente tem bastante cor. Olha que lindo esse stand, diversos tapetes. E eu achei incrível essa parte aqui do stand, ó, onde realmente os tapetes estão sendo mostrados como obra de arte. Lindíssimos.
Esse aqui tá incrível. Elementos que são ótimos para a gente fazer finalização de casa são mantas. E as mantas estão cada vez em tons mais crus. Porém, ao mesmo tempo em que eles estão crus e que parecem, quando a gente bate o olho, ser tecidos rígidos, duros, eles estão cada vez mais tecnológicos, trabalhados, com toques muito macios. É exemplo dessa manta aqui, que é de um bouclé. Pensem que o bouclé, normalmente quando a gente passa a mão, ele é um pouquinho mais duro. Esse aqui parece que tem seda na composição, a mão desliza. Mesmo aqui, ó. De um lado é lã, tricô, lã, né? E aqui desse lado, uma espécie de bouclé também. São peças ótimas para a gente fazer acabamento de sofá, de cadeira de aproximação. Eu adoro. Finalizando o primeiro dia aqui do Salone del Mobile 2024, a gente fez todo o primeiro pavilhão do luxo hoje. Muitas coisas interessantes, principalmente a continuidade do uso das retas curvas, a mistura do couro e de diversas texturas dentro do couro, das tranças, ao uso da pedra natural com diversas texturas também, acho que são os grandes destaques do primeiro dia. Hoje foi apenas esse início dessa jornada de alguns dias que a gente vai ficar aqui pela feira e continue nos acompanhando, amanhã tem muito mais aqui da Feira de Milão.